os anciãos do povo formaram juntamente conselho contra Jesus, para o matarem, e manitando-o entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e os anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isto é contigo. Ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado naquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias: tomar as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, de certos filhos de Israel avaliado, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso e escolher do povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por motivo de inveja o havia entregado. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, porque não sonho muito sofrer por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Respondendo o presidente, disse-lhe: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? Eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considera isto. Respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, despindo ou cobriram com uma capa de escarlate, e descendo uma coroa de espinho, puseram-na na cabeça, em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo: salva, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e levaram para ser crucificado. Somente estes versos. Amém. Irmãos, nessa leitura, vemos que um dos discípulos, que era Judas Iscariotes, ele era para ser feliz, irmão, se ele reconhecesse o que o Senhor tinha feito na vida dele, irmão. Mas o Senhor falou que no meio dos 12 tinha um diabo. E falava de Judas Iscariotes. Ele recebeu, irmãos, os mesmos conselhos que os demais tiveram. O Senhor falava, ensinava, aconselhava, deu poder para eles expulsar os demônios, fazer cura. Mas, irmão, quem não deu valor, perdeu tudo aquilo que podia dar felicidade para ele.
E hoje em dia, irmão, acontece a mesma coisa. O Senhor chama na graça, perdoa os pecados, mas uma grande multidão de irmandade dá valor, irmão. Ouvimos aqui hoje, eu sou feliz pelo meu batismo, eu sou feliz por Deus ter me guardado nesta graça até o dia de hoje. Mas, irmãos, se todos que o Senhor chamou até o dia de hoje fossem todos felizes, esta igreja não comportava, irmão. Ela estaria nas galerias toda cheia de irmandade. Mas, infelizmente, muitos trocam a felicidade por uma infelicidade. E é fácil, irmão. É só descrer da palavra. É só não dar valor a esta graça santa. Porque a palavra, ela vem para todos. A doutrina é para todos nós. Não pensa que o ministério, irmão, tem privilégio, não. O que é para o ministério é para a irmandade, o que é para a irmandade é para o ministério. O Senhor requer de cada um, irmão, santidade, reconhecimento do que Deus fez. E vemos aqui, irmão, que Judas foi um traidor. Olha o que aconteceu com ele. Por causa de 30 moedas de prata, ele vendeu o Senhor Jesus. Quando o Senhor foi preso, aí a mente dele viu o pecado que ele tinha cometido. Já era tarde. Ele quis devolver as moedas de prata e os homens não aceitaram. Eu pequei, eu traí o sangue inocente. Isso é lá contigo, não é com nós. O que ele fez, irmão? Jogou no chão as 30 moedas de prata e foi fazer o suicídio. Foi tirar a sua própria vida. Irmãos, o caso dele foi tirar a sua própria vida material. E pode ser que muitos podem até pensar, mas será que Judas Iscariotes, o Senhor não podia perdoar ele? Não, porque o Senhor falou que era filho do diabo. Irmão, irmã, queira Deus que não tenha nenhum aqui filho do diabo. Porque se tu é filho do diabo, você é discípulo do diabo, é seguidor dele. Se tu ouvir a palavra de hoje e der crédito, misericórdia, chorar um pouco, cair de joelho, o Senhor muda a tua história. Mas se tu não der valor, aleluia, o teu fim vai ser triste, vai ser muito triste. Depois não venha culpar pregador, não venha culpar nenhum irmão, porque isso nós estamos cansados de ouvir, irmão. Muitos que já foram embora, e nós encontramos muitas vezes: você é crente? Sou crente em Jesus, o meu Salvador. Que igreja você pertence? Eu falo abertamente, eu pertenço à Congregação Cristã do Brasil. Mas vou te falar, placa não salva. É verdade que placa não salva mesmo, mas eu sou discípulo de Jesus. Eu tenho que testificar que eu sou discípulo dele, filho dele. E muitos falam, eu também era dessa igreja, mas olha, eu saí da igreja por causa do irmão, por causa de uma irmã, por causa do encarregado, por causa do porteiro, por causa do ancião, por causa do cooperador. É desculpa, irmão, é desculpa. Quem está agarrado em Jesus Cristo não troca essa graça por nada, irmão, por nada. Então é um povo bem-aventurado, irmão. E tem tanta loucura, irmão. E assim foi o destino dele. Ele já está julgado. O lugar dele é com outro. Mas, irmão, irmã, com todo o teu erro, com toda a tua fraqueza, com toda a tua desobediência, o Senhor está mandando essa palavra dizendo:
eu estou tendo misericórdia de ti mais uma noite. Será que dá para, aleluia, acreditar na misericórdia de Deus, irmão, irmã? Trocar a graça por uma mulher, irmão? Trocar a graça por causa de um homem? Não dá valor ao seu próprio casamento? São pessoas loucas. Se transpassa a sua própria vida com loucura. E o que aconteceu, irmão? O Senhor Jesus foi preso, foi traído por Judas Iscariotes. Mas aqui vemos que Pilatos, irmão, ele quis fazer alguma coisa pelo Senhor Jesus. Ele quis interceder por ele. Mas ele não teve força, irmão. Ele não escutou o que a sua própria esposa falou para ele. O que ela falou para Pilatos? Não entra na questão desse justo, hein? Eu tive um sonho, eu sofri muito por causa dele. Então ele foi aconselhado. Mas ele esqueceu do que a mulher falou. Irmão, irmã, ele quis fazer pergunta para o Senhor Jesus. Sabe o que o Senhor Jesus fez? Ele calou, ele ficou quieto. Irmão, quando o Senhor cala, é porque ele não está contente com a atitude do crente. Mas quando ele tem, aleluia, vê, contempla, aleluia, lá no coração, dentro da própria mente, uma boa intenção: Senhor, eu quero melhorar, eu quero ser mais crente. Irmão, irmã, o Senhor não deixa de ajudar. E aqui está a palavra: a minha mão está sendo estendida para ti mais uma noite, aleluia. Pega na minha mão, diz o Senhor, porque ninguém vai vencer o adversário, irmão, sozinho. E sabe que ele tem sempre os planos dele? Ele sempre, irmão, ele tem um plano contra a irmã, contra a nossa casa, contra os casamentos. Ele tem os planos dele. Contra um moço, contra uma moça, ele tem um plano dele. E ele faz, irmão, secretamente. Ele escreve um plano maldito, um plano diabólico contra uma irmã, contra um irmão, contra uma família, contra uma igreja, contra o irmão de ministério. Ele faz aquele plano, irmão. Ele fica olhando. Bom, aqui já fiz o meu plano contra aquele crente, contra aquele irmão de ministério, contra aquele músico, contra aquela organista, contra aquele porteiro, contra aquela irmã. Eu já tenho um plano. Eu vou aguardar mais uns dias. Eu vou mandar os meus discípulos, os meus seguidores, que são os anjos malditos. Eu vou mandar, aleluia, para ele executar o plano que eu fiz contra ele e contra ela. Então, nessa noite, diz a palavra, o plano dele já está feitinho, já está tudo preparado. Mas como o Senhor conhece tudo, o que ele fala? Eu te trouxe aqui hoje para te dizer que lá na profundeza do abismo você não vai entrar não, irmão. Nós não vamos entrar lá dentro para arrancar o plano dele não. Mas aqui está a palavra de Deus hoje, aleluia. Filha, filho, ninguém de nós pode arrancar da mão do adversário o plano maldito que ele tem contra nós. Ele está pronto a executar. E o Senhor fala, pera lá, ele não manda nem no inferno. Eu já venci ele, aleluia. E agora, irmão, aleluia, 3 minutos para as 9, aleluia, dentro da congregação do Brás, o Senhor revela a palavra. Hoje eu falo para o inferno, dá o teu projeto contra o meu povo aqui agora, aleluia. Ele vai ter que obedecer, aleluia. Toma, Jesus, aleluia, o meu projeto que eu fiz contra o teu povo. E o Senhor fala, eu rasgo nessa noite, aleluia, o plano dele, aleluia. Vai prevalecer o plano de Deus na nossa vida, irmão e irmã. Você quer ser mais crente, minha irmã? Irmão, vamos ser mais crente? Não vamos dar abertura para esse mundão aí.
mundão da prostituição, do adultério, da falsidade, da macumbaria, da feitiçaria. Tanta podridão. O mundo, irmão, está mais podre que nós, mais podre que nós imagina. E tem crente, irmão, concordando com tudo que tem aí. Esse quer mostrar crente aqui dentro da igreja. Mas nós temos que mostrar crente não é aqui dentro da igreja, é lá fora. É no nosso aleluia, no nosso dia a dia, nos nossos compromissos, nas nossas atitudes, nos nossos encontros. É lá que nós temos que mostrar que somos crentes em Jesus. É lá. Porque acaba um culto, irmão, o povo vai tudo embora. Se perguntar para meia dúzia de irmãos como foi o testemunho, que hino que cantou, que palavra. Ih, irmão, eu estava distraído, eu estava dormindo naquela hora, eu estava viajando. Mas que capítulo foi? Ixi, eu não sei se foi 17 ou 7, não sei se é Mateus, se é Lucas. Mas não dá para contar um pedacinho da palavra. Ih, irmão, eu não tenho esse dom. Não é que não tem o dom, é que não tem atenção. Não presta atenção. Porque se falar de um futebol, irmão, vai longe. Se falar de uma novela, vai longe. Conta direitinho. De contar de um filme, conta direitinho. Agora de uma palavra, de uma verdade, de uma santidade, de uma pureza, aleluia, não sabe nada. Então aqui está a palavra da revelação. Eu vou entrar na tua vida, você vai ter um ai, aleluia, pela madrugada, um ai, aleluia, durante algum dia, mas o ai vai te curar, aleluia, o ai vai te jogar de joelho, aleluia, o ai vai fazer você chorar pedindo misericórdia. É assim que o Senhor tem que consertar muitos crentes, irmão. É assim. E vai fazer o quê? Não escapa ninguém não, irmão. Eu tinha um filho, eu tenho um filho que me deu um trabalho, irmão. Só Deus para ter piedade. Eu tive que buscar ele na FEBEM, aqui na Celso Garcia, com 14 anos. Imagina, irmão, um pai ancião buscar um filho numa FEBEM. Chorei, irmão. Falei, Senhor. Aí a moça falou assim, deixa eu dar uns conselhos para o senhor para orientar o teu filho. Eu falei, olha moça, se a senhora soubesse a minha posição na terra, se meu filho tivesse um pouco de vergonha na cara, se tivesse temor de Deus, escutasse o pai que ele tem, ele nem passava em frente a FEBEM. Ela falou, senhor pastor? Eu falei, sou pastor. Porque, irmão, falar ancião, tem muitos que falam, não entendem o que é ancião. Eu falei, sou pastor. Falei, o que a senhora quer me ensinar? Eu ensino a mocidade. Ela falou, olha, então o senhor é pastor? Eu falei, sou pastor. Mas o verdadeiro pastor chama Jesus Cristo. Ela falou, olha, eu não tenho autonomia para o senhor levar o filho hoje, é um sábado. Mas depois dessa conversa, eu vou lutar em favor do teu filho. Irmão, não posso dizer detalhado, mas de repente me chamaram meu filho, ele veio com a roupa de preso, ela olhou para ele, ele baixou a cabeça, ficou quietinho, e ela perguntou, você conhece esse homem? Baixaram a cabeça, eu conheço. Quem é esse homem? Meu pai. Olha, eu não tenho autonomia para te arrancar hoje daqui, mas eu vou lutar, porque teu pai não merece. Não merece. Irmão, irmã, chorei, mas eu passei por uma cirurgia, irmão. Estou resumindo. No ano de 1986, fiquei 30 dias sem congregar. Não tinha WhatsApp, não tinha nada. Era orar e ler a Bíblia. Mais nada. E os irmãos que vinham visitar, oravam para mim e contavam a palavra. De repente apareceu lá um grupo de mocidade. E um cooperador de jovens. Cantaram, oraram,
levantaram da oração. O cooperador de Jó falou assim: irmão Cláudio, se Deus revelou a palavra, pode ser lido uma palavra aqui na casa do irmão? Eu falei: pode, claro, faz 30 dias que eu não congrego. O cooperador olhou para o menino de 12 anos, auxiliar e tocava violino. Deus te revelou a palavra? Ele disse assim: Deus acabou de me revelar a palavra. Ele falou: vamos ler com a ajuda de Deus, Evangelho de João, capítulo 2. Transformação de água para vinho. Sabe o que aconteceu, irmão? É o que eu vou morrer crendo no dom de Deus. Parou de pregar e olhou para mim sentado na poltrona e disse: irmão Cláudio, eu preciso pregar por irmão agora. Transformação de água para vinho aqui dentro da tua casa. Bendito seja Deus. Irmão, Deus transformou meu filho. E nessa noite, aleluia, Deus quer transformar muita coisa aqui dentro do culto, irmão. E na casa do pai, da mãe que está aqui, aleluia. Não bata no filho, não manda embora o teu filho, mas ora, pede oração, clama, porque a palavra da revelação é essa: eu vou passar na tua casa. Deixa Barrabás lá para fora. Ele está solto até o dia de hoje, irmão. É o que o povo quer. É o carnaval. É tudo isso que eles querem. É as baladas da noite. É a jogatina. É tudo Barrabás, irmão, que domina esse povo. É um povo judiado. Vai na Cracolândia, dá até dó o que tem de músico lá. Até cooperador tem lá. Até encarregado tem lá. Foi dominado. Abriu a porta para Barrabás e ele entrou mesmo. Ele entra, não tem dó. É velho, é músico. Ele não quer saber. É criança, ele quer entrar e está entrando, aleluia. Mas o Senhor rasgou o plano dele, aleluia. E aqui hoje o Senhor te fala, aleluia. A porta para ele está fechada, aleluia. E a porta da misericórdia está sendo escancarada. Não sai mais crente aqui hoje quem não quer, irmão. Você tem um glória para dar aí? Cadê a linguagem que eu te dei, filho? Cadê a linguagem que eu te dei, filha? Você não comprou linguagem, foi o Senhor que te deu. Quanto tempo que não manifesta? A cruz do braço, acho que o Senhor me abandonou. Abandona nada, aleluia. É tu que abandonou ele. Glória a Deus, irmão, aleluia. Eu estou sentindo aqui, irmão Luiz, aleluia, de quando terminar a oração ficar um pouco de joelho aqui, aleluia. Porque Deus quer destrancar o que está trancado, aleluia. Deus quer devolver a linguagem na boca de muito crente. Aleluia. Sofreu por nossa culpa, e nós não podemos sofrer por Jesus Cristo, o Salvador? Não vamos dar crédito, irmão. As coisas que nós estamos ouvindo aí são barbaridades. Tem crente, o que esse povo ganha com crente, irmão? Dinheiro. É o YouTube, é tanta coisa, e fala, e manda. Ai, irmão, você está dando dinheiro para os outros. Dá um dinheirinho na coleta que você ganha muito mais. São crente picado por uma serpente, por aquele que viu, ouviu. E quando Paulo foi picado pela serpente, o povo lá da ilha falou: ele está devendo mesmo. Saiu do navio, o navio afundou, agora a víbora pica ele, daqui a pouco ele vai inchar, vai morrer. Estavam esperando a morte de Paulo, aguardando. Quem sabe um olhava para o outro e falava assim: mas o moço não morre, mas já está na hora dele morrer. Ele não está inchado? Tem algum segredo aí. De repente, o que foi o palavreado daquele povo? Deve ser um Deus. Paulo não era Deus com Paulo. Irmão, irmã, se tu foi picada
por a tua vista, vendo alguma coisa ruim, e você ouviu pelos teus ouvidos alguma coisa ruim que não tem veracidade, em nome do Senhor Jesus, o veneno sai por essa palavra hoje. Bendito seja o nosso grande e poderoso Deus. Vamos falar daquilo que é bom. Vamos falar daquilo que beneficia a nossa própria alma, a nossa própria vida. Não deixa ninguém sair da tua casa, irmão, sem oração. Uma vez o Senhor deu para o meu companheiro uma palavra tão santa que eu vou sair da casa maravilhado, sabe, irmão? Sabe aquela coisa, meu Deus, que coisa linda, que palavra maravilhosa, que consolo. E eu entrei numa casa, irmão, tinha mais ou menos uns 8, 10 irmãos, mas nenhum deles congregaram, nenhum deles foram congregar, e era um sábado, irmão, e eu queria contar a palavra, mas não tinha interesse, não vi nenhum interesse neles. Eu quis contar uma maravilha, não vi nenhum interesse neles. Falei, Senhor, que miséria espiritual, tem misericórdia. Eu querendo contar a palavra, contar um testemunho, não tem interesse. Daqui a pouco nós vamos comprar pizza. Aí começaram, o que você quer? Pizza, mozzarella, outro, calabresa, outro, isso, mas outro é isso. Aí eu falei, olha só, por causa da pizza, todo mundo está abrindo a boca. Irmão, acredita que não teve oração naquela casa? Não teve uma oração naquela casa. Eu fiquei e falei, Senhor, que miséria espiritual. Ou miséria. Miséria, aonde você está aqui agora? É ordem da palavra. Sai daí, miséria, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Sai daí, aleluia. Pega o teu caminho, vai embora, aleluia. Você não oferece pizza para ninguém, mas ele oferece vida eterna se nós for fiel até o fim da nossa vida. Deus seja louvado. Amém. Agradecemos a Deus na oração. Amém.